Nas últimas aulas, a gente tratou as formas bilineares simétricas e as formas quadráticas. E, de fato, vimos que toda forma quadrática pode ser reduzida a uma soma de quadrados. Esse resultado será usado para dar hoje consequências geométricas. E, de fato, veremos que, como consequência desse resultado, a gente pode classificar geometricamente as cônicas do plano. Então, primeiro vamos definir uma cônica. Chama-se cônica a todo conjunto de pontos do plano que satisfazem uma equação de segundo grau. A, B, C, D, E, F são números reais, tá? Aqui temos os termos de segundo grau da equação, aqui os termos de grau 1 e aqui o termo independente. Então, vamos ver alguns exemplos. Tá. Uma cônica é quadrado de x mais quadrado de y igual a 1, tá? E, de fato, essa cônica é simplesmente o círculo unitário. Tá, a gente poderia considerar também o quadrado de x menos o quadrado de y igual a 1, tá? Então, essa cônica vai ser algo assim, que vamos desenhar a reta y igual a x, a reta y igual a menos x, e a cônica tem mais ou menos essa forma, tá? Então, também podemos ter uma cônica que seja, sei lá, quadrado de x mais 2 quadrado de y igual a 1. Então, nesse caso, a cônica vai ter uma forma que vai ser, acho, algo assim, vai ser uma elipse, tá? Então, tem várias formas que pode ter uma cônica. De fato, pode ter ainda mais. A gente poderia considerar y igual ao quadrado de x. Aí vocês desenham os eixos e a cônica é uma parábola. Até agora a gente viu que pode ser uma hipérbole, que é o que temos aqui, pode ser uma elipse, pode ser um círculo, pode ser exatamente, pode ser uma parábola, mas poderia ser mesmo mais coisas. Poderia ser, se vocês consideram o quadrado de x mais 1 igual a 0, tá, essa equação não tem solução. Então, poderia ser a cônica vazia, poderia ser o quadrado de x igual a 0, por exemplo. Então, a solução é x igual a 0, que é uma reta. Como aparece aqui o exponente 2 na equação, a gente vai dizer que é uma reta dupla. Opa. E poderiam ser também uma reta dupla, poderiam ser duas retas. Por exemplo, se temos o quadrado de x igual a 1, aí temos duas retas que são x igual a 1 e x igual a menos 1. E poderia ser também um ponto. Por exemplo, se vocês têm o quadrado de x mais o quadrado de y igual a 0, essa equação só tem uma solução, que é a origem. Então, o que a gente quer é, de alguma maneira, conseguir entender, usando as técnicas que a gente introduz até agora, em particular relacionadas com formas bilineares simétricas e formas quadráticas, qual é a forma geométrica de uma cônica, tá? Esse é o nosso objetivo na aula de hoje. Tá, então temos uma cônica geral que está dada por essa equação. Obviamente vamos supor sempre que algum dos coeficientes A, B ou C é distinto de zero. Senão, aqui vocês têm simplesmente uma equação linear. Tá? Ok? A solução de uma equação linear vai ser uma reta. Então, salvo que esses coeficientes sejam zero, e aí pode ser o espaço todo ou o conjunto vazio. Tá tudo bem, mas vamos supor sempre que algum dos coeficientes de grau 2 é distinto de zero. O primeiro que vamos fazer é diagonalizar a forma quadrática, dar uma expressão bem mais simples para a forma quadrática, colocar ela com uma soma de quadrados. Tá, se vocês têm que A é distinto de zero, então podemos usar o método que a gente viu na última aula e considerar essa expressão. Então vamos ter que vai aparecer A vezes o quadrado de x, aqui o produto duplo vai ser
duas vezes x vezes y vezes c sobre a, mas quando vocês multiplicam por a, temos 2 vezes c vezes x, y. Então, aparecem esses dois termos, mas aparece um termo a mais que a gente não quer, que é c quadrado dividido por a vezes y quadrado, que é o quadrado desse termo aqui. E como é um termo estranho, a gente precisa restar. A gente resta e acrescenta b y quadrado. Essa seria a expressão que temos para a nossa forma quadrática. Tá, que a gente pode colocar assim. Tá, e agora a nossa forma quadrática é uma soma de quadrados. Claro, sempre que A seja distinto de zero. Se B for distinto de zero, bom, a gente faz o processo análogo trocando as variáveis x e y. Então, temos que a expressão da forma quadrática vai ser assim. Vai ser b vezes y mais c sobre b vezes x, tudo isso ao quadrado, mais a menos o quadrado de c dividido por b vezes o quadrado de x. Tá? Claro, pode acontecer que tanto a quanto b sejam iguais a zero. Tá? Nesse caso, temos que a forma quadrática é 2 vezes c multiplicado por xy. Mas nesse caso, a gente usa o truque que foi descrito na última aula, que é considerar x como a soma de duas variáveis e y como a resta, e o que acontece é que agora essa expressão é da forma 2 vezes c vezes c mais t vezes c menos t, ou seja, vezes quadrado de c menos quadrado de t. E aqui temos uma vantagem que é que não aparece mais o termo, o coeficiente de x, y. Tá, no primeiro caso, a gente não tem um quadrado aqui e um quadrado aqui, tá? Mas a gente poderia dizer que isso aqui é x' e isso aqui é y', então apareceria uma soma de quadrados, não apareceria um termo em x' e y'. Aqui também, e aqui também, não aparece um termo em c vezes t. Então a gente consegue dessa maneira eliminar o coeficiente de x, y. Consigue uma nova equação para a nossa cônica em que esse termo aqui sumiu. Tá? Então vamos assumir que temos uma equação da cônica em que o termo, o coeficiente de x vezes y é zero, porque isso aí pode ser conseguido sempre. Tá, tudo bem? O seguinte passo seria tentar eliminar os termos lineares. Tá? O nosso objetivo é zerar o maior número possível de coeficientes da equação da cônica. Tá? Então, se possível, a gente vai tentar eliminar também os termos lineares. Tá, então, se A é distinto de zero, a gente pode eliminar o coeficiente de x. Tá? Porque temos que A vezes quadrado de x mais d vezes x vai ser A vezes o quadrado de x mais d sobre A vezes x. Tá, mas aí vocês escrevem x mais d dividido por 2a ao quadrado, isso vai ser o quadrado de x, mais o produto duplo, que no nosso caso vai ser x vezes d sobre a, que multiplicado por a é x vezes d, e temos que restar o quadrado desse termo, que vai ser simplesmente d quadrado dividido por 4a quadrado, mas como temos que multiplicar aqui por a, é d quadrado sobre 4a. Tá? E aí, chamando x mais d sobre 2a de x', a gente consegue escrever essa expressão como a vezes um quadrado menos uma constante. Em particular, o termo de grau 1 em x, no nosso caso em x', sumiu. Tá? E nas novas coordenadas, esse termo aqui não existe. Tá? Analogamente, podemos eliminar o coeficiente dy sempre que b seja distinto de c. Tá? Então, o caso mais simples para trabalhar é o caso em que quando a gente elimina o coeficiente de xy, os coeficientes de x quadrado e y quadrado são ambos distintos de zero, porque aí
podemos eliminar os termos lineares. A gente viu que sempre podemos eliminar o coeficiente de x vezes y e que uma vez que essa eliminação é feita, é bem mais fácil trabalhar se os coeficientes do quadrado de x e do quadrado de y são ambos distintos de zero. Tá, se isso acontece, a cônica é não degenerada, tá? E com o objetivo de alguma maneira, apresentar esse conceito de uma maneira mais rigorosa, vamos definir o que é uma forma quadrática não degenerada. Tá? A forma quadrática da cônica não degenerada se o determinante da matriz da forma bilinear associada, que é a matriz AC-CB, é distinto de zero. Isso aí é considerado a matriz da forma quadrática nas coordenadas iniciais. Nesse caso, é não degenerado. Por que é interessante? Porque quando a gente elimina o termo em x vezes y, vamos obter uma equação desse tipo. E a forma quadrática, essa forma quadrática aqui é não degenerada, se somente se essa forma quadrática aqui é não degenerada. Tá? Mas, claro, essa forma quadrática aqui tem matriz, que é uma matriz diagonal, cujos coeficientes na diagonal principal são a linha e berinha, para que o determinante dessa matriz, tá? Da matriz a linha 0, 0 berinha, seja distinto de zero, a gente precisa que a linha e berinha sejam distintos de zero. Tá? Então, exatamente esse é o conceito que a gente precisa para garantir que a linha e berinha sejam distintos de zero, que a forma quadrática associada à nossa cônica seja não degenerada. Tá? Nessa situação, vai ser mais simples classificar as cônicas. Mais tarde, vamos ver o que podemos dizer no caso em que a forma quadrática é degenerada. Tá? Então, o que a gente faz é eliminar, uma vez que temos uma forma quadrática não degenerada, tá? Primeiro passamos a uma equação desse tipo em que não temos um termo em x vezes y, tá? E agora, um segundo passo, sabendo que como a forma quadrática é não degenerada, a forma quadrática associada à cônica, esses coeficientes a linha e berinha são distintos de zero, a gente pode, após uma segunda mudança de coordenadas, eliminar d' e d', ou seja, eliminar os coeficientes de x e y. E o que vamos obter é uma equação desse tipo, em que só temos três coeficientes não nulos: o coeficiente do quadrado de x, o coeficiente do quadrado de y e o termo independente. Tá? Tá, então a gente faz esse processo de redução e precisamos agora entender como são as cônicas que têm essas equações para fazer a nossa classificação geométrica. Tá, então, se temos que o termo independente é zero e que o produto de A' e B' é positivo, a cônica é um ponto. Tá? É a situação que temos, por exemplo, quando consideramos o quadrado de x mais o quadrado de y igual a zero. É um ponto, de fato, esse ponto é a origem de coordenadas. Tá? Se temos que o termo independente é zero, mas o produto de A' e B' é negativo, a cônica é um par de retas. Tá? O exemplo que podemos considerar é o quadrado de x menos o quadrado de y igual a zero. Tá? Essa é a equação de um par de retas, porque o quadrado de x menos o quadrado de y é o produto de x mais y e x menos y. Então, o par de retas são as retas y igual a x e y igual a menos x para o nosso exemplo. Claro, se os valores de A' e B' são distintos, pode ser outro par de retas. Tá? Que é o que acontece se o produto de A' e B' é positivo, tá? E temos também que o produto de A' e o termo independente é positivo, ou seja, se temos que os três coeficientes têm o mesmo sinal. Bom, nesse caso a cônica não tem pontos, porque, claro, aqui vocês, por exemplo, se todos os coeficientes são positivos, temos aqui um termo não negativo, aqui um termo não negativo e aqui um termo que sempre é positivo, a soma nunca vai ser zero. Então,
a cônica é uma cônica de fato vazia, tá? Outro caso que podemos considerar é o caso em que a linha e B' têm o mesmo sinal, mas o sinal do termo independente é distinto. Em esse caso, a cônica é uma elipse. Por exemplo, se vocês têm quadrado de x mais duas vezes o quadrado de y menos 1 igual a 0, isso aí vai dar quadrado de x mais duas vezes o quadrado de y igual a 1, e vamos ter uma figura mais ou menos assim. Essa vai ser a nossa cônica, uma elipse. Se A' vezes B' é negativo, tá? Que é um caso que precisamos considerar, e o termo independente é distinto de zero, a cônica é uma hipérbole, tá? Por exemplo, o que acontece se a gente considera quadrado de x menos quadrado de y igual a 1, tá? Em esse caso, temos que a cônica vai ter mais ou menos essa cara, tá? Então, é outro tipo de cônica que a gente pode encontrar, tá? Já vimos que temos a cônica vazia, a cônica que é só um ponto, a cônica que é um par de retas, uma elipse ou uma hipérbole. Uma propriedade importante é que os sinais de A' vezes B', que vocês podem ver que são importantes na classificação, e o sinal do determinante da matriz da forma quadrática inicial são iguais. Então, esse fato, de fato, o conhecimento dos sinais desse determinante ajuda bastante na classificação das cônicas. Tá? Então, vamos ver agora um exemplo. Tá? Consideremos a cônica que tem essa equação. E vamos seguir todos os passos que foram explicados. O primeiro passo é a eliminação do coeficiente de x vezes y. Tá? Então, a gente faz um completamento de quadrados, tá? Colocamos essa expressão, que vai ser 2 vezes o quadrado de x, mais, de fato, 2 vezes x vezes y, e mais y quadrado sobre 2. Então, temos que restar y quadrado sobre 2, e aí somar 2y quadrado, 10 vezes x, 7 vezes y e 10. Tá? Essa é a equação de nossa cônica, tá? Tudo bem? Então, a gente faz as simplificações. Por exemplo, é claro que essa soma aqui vai ser 3 vezes o quadrado de y sobre 2 e continuamos, tá? Tá. Então, para simplificar a nossa vida, podemos fazer uma mudança de coordenadas em que chamamos x mais y sobre 2 de x sub 1, para ter aqui 2 vezes o quadrado de x sub 1, e y sub 1 vai ser igual a y. Claro, o que temos é que x é x sub 1 menos y sub 1 dividido por 2. Tá. E plugando os valores de x e y como funções de x sub 1 e y sub 1, temos essa expressão aqui, 2 vezes o quadrado de x sub 1, mais 3 vezes 3 sobre 2 ao quadrado de y sub 1, mais 10 vezes x, mas aqui tem a expressão de x, mais 7 vezes y, mais y é igual a y sub 1, mais 10. E a gente simplifica de novo. Por exemplo, vamos ter que o coeficiente de y sub 1 vai ser 7 menos 10 dividido por 2, 7 menos 5 e 2. E temos essa equação para a cônica nas novas coordenadas x sub 1 e y sub 1. A vantagem, tá, como vocês podem ver, é que não tem coeficiente de x sub 1 vezes y sub 1, que era o nosso objetivo, eliminar esse coeficiente. E vocês podem ver também que a cônica é não degenerada, tá? O qual era possível de ver diretamente simplesmente escrevendo a matriz da forma quadrática. A matriz dessa forma quadrática é a matriz 2, 1, 1, 2. Essa matriz é uma matriz que tem determinante não nulo, de fato o determinante 3 é o determinante positivo.
o que quer dizer que esses dois coeficientes têm o mesmo sinal, o que claramente acontece porque são ambos positivos, tá? Então, temos uma equação mais simples para a nossa forma quadrática. Mas a gente tem que continuar, tá? Porque agora que temos uma expressão, tá, em que os coeficientes do quadrado de x e do quadrado de y são ambos distintos de zero, vamos eliminar os coeficientes de x e y, tá? Tá, tudo bem. Então, a gente escreve dessa forma, tá? Aí temos 2 vezes o quadrado de x sub 1 mais 3 vezes x sub 1. E aqui, essa expressão vai ser 3 dividido por 2 pelo quadrado de y sub 1 mais 2 vezes y sub 1. Está sobrando o termo independente. Claro, só que essa expressão pode ser vista como esse quadrado. Isso aqui é o quadrado de x sub 1 mais 5 vezes x sub 1, que seria o produto duplo, mais 25 sobre 4. Claro, como esse termo sobra, restamos 25 sobre 4. E aqui temos 3 sobre 2 vezes esse quadrado, que é o quadrado de y, mais 4 terços de y sub 1, mas, claro, temos que acrescentar 4 sobre 9, que também precisamos tirar, porque esse é um termo que está sobrando, mais 10. Tá, a gente faz os cálculos e temos 2 vezes x sub 1 mais 5 sobre 2 ao quadrado, mais 3 sobre 2 vezes y sub 1 mais 2 terços ao quadrado, menos 19 sobre 6. Tá? Tudo bem. E aí, a gente pode chamar essa variável de x sub 2 a essa aqui de y sub 2. E dessa forma, temos essa equação. Uma equação em que não tem termo em x, y, mas também não tem termos de grau 1. Tá? E o que vocês podem ver é que essa equação aqui é a equação de uma elipse. Tá? E se vocês olham para a classificação, é exatamente o caso em que temos a equação de uma elipse. Então, a cônica inicial, tá? Que é dada por essa equação, é uma elipse. Tá. Então, claro, também existe um caso que podemos estudar, que é o caso em que as cônicas têm formas quadráticas degeneradas. Que é o que acontece? O primeiro passo é o mesmo, vocês conseguem zerar o coeficiente de x vezes y após uma mudança de coordenadas. Claro, aí vamos ter coeficientes do quadrado de x, que vai ser a linha, e do quadrado de y, que vai ser b'. Mas um dos dois é zero, porque o produto de a linha e b' é zero. Tá? Isso aí é o que acontece no caso degenerado. Então, vamos supor, por exemplo, que o coeficiente que é zero é o b'. Tá? Os dois não podem ser zero, porque senão a forma quadrática seria nula. Todos os coeficientes aqui inicialmente de grau 2 seriam todos zero. E nesse caso a gente não estamos considerando. Tá? Então, supondo que o coeficiente que é zero entre os coeficientes do quadrado de x e o quadrado de y é o coeficiente do quadrado de y, estamos nessa situação. Claro, a gente pode usar aqui a linha distinto de zero. A gente pode usar o mesmo truque que no caso não degenerado para zerar o coeficiente de x. A gente não vai conseguir zerar o coeficiente de y, mas o coeficiente de x pode ser zerado sem problema. E vamos ter uma equação desse tipo. Tá? Se linha o coeficiente de y é distinto de zero, a cônica é uma parábola. Por exemplo, é o que acontece se vocês têm y mais quadrado de x mais 1 igual a zero. Isso aí vai ser uma parábola que acho que é algo assim, tá? Então, se a linha é distinta de zero, a cônica é uma parábola. Se a linha é zero, vocês têm que a cônica é vazia, ou uma reta dupla, ou duas retas paralelas. Claro, pode ser vazia, porque poderíamos ter algo da forma quadrado de x mais 1, por exemplo, que não tem solução. Pode ser uma reta dupla, por exemplo, é o que acontece quando vocês têm um quadrado de x igual a zero. Aí
é, a solução é a reta dupla x igual a zero, tá? A gente fala dela como reta dupla porque o exponente aqui é 2. Ou podem ser duas retas paralelas, que é o que acontece quando vocês consideram o quadrado de x menos 1 igual a zero, e aí as duas retas são x igual a 1, tá? E x igual a menos 1, tá? São duas retas paralelas. Então, quando a linha é zero, a cônica é ou um conjunto vazio, ou uma reta dupla, ou duas retas paralelas. Vamos ver um exemplo, tá? A gente tem essa cônica dada por essa equação. Tá. A gente pode considerar a matriz da forma bilinear. Vai ser 1, 1. Aqui temos o coeficiente ao quadrado de x, aqui o coeficiente ao quadrado de y, e aqui temos que colocar a metade do coeficiente de x vezes y. Por isso que a gente coloca sempre aqui 2 vezes c. Tá, então vamos ter 1 e 1. O determinante dessa matriz é 0. Então, temos que a forma quadrática é degenerada, tá? Isso aí vai aparecer durante a solução quando a gente consiga zerar o coeficiente de x vezes y. Tá. Então, o que temos é que essa expressão é x mais y ao quadrado. Então, substituímos, bom, de fato, escrevemos isso aqui como x mais y ao quadrado, mais 2 vezes x mais y menos 10 igual a 0. Tá? E a gente chama x mais y de x sub 1. Vamos considerar uma mudança de coordenadas. E y de y sub 1. X vai ser x sub 1 menos y sub 1. Então, substituindo x e y pelos seus valores, como funções de x sub 1 e y sub 1, temos x sub 1 ao quadrado mais 2 vezes x, que seria mais 2 vezes x sub 1 menos y sub 1, mais y sub 1 menos 10. Tá? E simplificando a expressão, temos o quadrado de x sub 1 mais 2 vezes x menos y sub 1 menos 10 igual a 0. Tá? Ok. Agora a gente vai eliminar o coeficiente de x sub 1. Tá? Então, temos que esse quadrado é o quadrado de x sub 1 mais 2 vezes x sub 1 mais 1. Então, temos que restar o 1, que é um termo que aí que está sobrando. Menos y sub 1 menos 10. E obtemos dessa forma, chamando x sub 1 mais 1 de x sub 2 e y sub 1 de y sub 2, tá? Obtemos uma expressão mais simples. X sub 1 vai ser x sub 2 menos 1, tá? E temos que isso aqui é o quadrado de x. Aqui a gente tem menos y sub 2 e aqui menos 1 menos 10 menos 11. Então, essa vai ser uma equação da nossa cônica após de duas mudanças de coordenadas. E, claro, a cônica inicial é uma parábola, tá? Porque o coeficiente de y aqui é distinto de zero, tá? Então, a gente consegue mostrar que a cônica dada por essa equação é, de fato, uma parábola. A gente acaba nosso curso com uma aplicação legal do estudo das formas bilineares e das formas quadráticas, a classificação das cônicas do plano. No nosso curso, a gente considerou inicialmente sistemas lineares e matrizes, mais tarde introduzimos a estrutura de espaço vetorial, tá? E tratamos as transformações que preservam a estrutura, as chamadas transformações lineares, com as quais a gente trabalhou extensamente, por exemplo, para tentar simplificar a expressão dessas transformações, tá? Encontrar bases em que essas transformações têm uma matriz mais simples, mas mais tarde a gente também considerou estruturas que a gente pode acrescentar à estrutura de espaço vetorial, como por exemplo a estrutura de produto interno, que permite calcular ângulos e distâncias. E generalizando a estrutura de produto interno é como a gente chegou às formas bilineares e às formas quadráticas. E finalmente a gente conseguiu usar toda essa informação que a gente foi adquirindo ao longo do curso
para classificar as cônicas do plano. Tá? Acho que foi uma viagem interessante. Muito obrigado pela sua atenção.